O meu nome é Lúcia dos Santos Almeida, sou do canal Palavra e Adoração e eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje eu quero testemunhar algo que o Senhor fez na minha vida, um grande livramento que o Senhor me concedeu. Vamos começar com a palavra do Senhor, que é o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, nós vamos poder descansar, porque o Senhor, Ele é o Deus vivo, Ele é o próprio Deus vivo. Então, nós podemos ter o descanso, nós podemos ter aquela confiança que o Senhor Deus vai estar nos livrando e guardando de todo mal. Eu quero dar um testemunho, um livramento muito grande que o Senhor me concedeu terça-feira à noite. Eu estava aqui no meu lar e quando eu comecei a sentir uma tontura, né, que não era normal, e eu comecei a orar, né, fiquei em espírito de oração, comecei a orar, falar com Jesus, e começou a piorar, né, aquela tontura começou a piorar. Eu já não conseguia mais ficar de pé, eu já não conseguia mais ficar sentada, eu já não conseguia mais deitar, não conseguia caminhar. Então eu ia para lá e para cá, da sala para a cozinha, da sala para o quarto, da sala para o quarto, do quarto para a sala. E comecei a passar muito mal mesmo, coisa assim terrível, que eu vi que era uma coisa que não era normal, não era um mal-estar, não era nada assim de normal, porque até mesmo não tinha ingerido nada que fosse anormal, né? Alimento, nada pesado, nada mesmo. Eu tenho certeza absoluta, né, que eu não fiz nada de errado para passar mal. Então eu vi que era o inimigo, porque Deus fala conosco, e eu percebi que era o inimigo, e eu já não conseguia mais, sabe? Eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, agora eu vou morrer. Seu Deus, eu vou morrer. Daí eu comecei a pedir socorro. É muito terrível isso. Eu passei pela morte, sabe? É muito terrível. Quando tu para pra pensar, eu paro pra pensar assim, sabe? Me recordo de novo, hoje é sábado, hoje é sábado. E isso aconteceu terça-feira. Então fazem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fazem 4 dias. E eu comecei a pensar, eu vou morrer. E aquilo foi piorando e, meu Deus do céu. E teve por um momento que eu vi que se eu não deitasse eu ia cair. Porque eu sentava, eu não conseguia, era muito terrível aquilo, sabe? Tava tomando meu sentido, arrancando fora os meus sentidos, sabe? Então a minha vida tava, sabe? E aí eu fui me segurando nas paredes e fui no quarto. Eu estava sozinha nesse momento, eu estava sozinha em casa. Sozinha não, eu estava acompanhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Mas de pessoas como eu estava sozinha. Aí eu fui me segurando nas paredes, eu fui até o quarto e eu deitei na minha cama. Meu Deus do céu! Aí eu comecei a pedir socorro para Jesus Cristo. E pedir socorro e a misericórdia e socorro. Eu gritei, sinceramente, eu me lembro que eu gritava, porque pra mim, no meu pensamento, eu ia morrer, eu ia partir. Tava chegando o momento de eu partir dessa terra, né, de subir com Cristo. E eu me deitei na minha cama e ali eu tava partindo. E eu comecei, antes disso, começou o meu corpo todinho, dentro do meu corpo físico.
os meus órgãos, os órgãos do corpo físico, todos eles eu contemplei, eu pude contemplar. Parecia que eles eram todos quadrados. E eles pulavam dentro do meu corpo físico. Eu contemplei isso é espiritual. O Senhor disse, isso é para quem crê. É para quem crê. Eles pareciam que eram todos quadrados dentro do meu corpo físico. E eles pulavam. Eles pulavam, eu deitada, e eles pulavam, porque o meu corpo físico pulava em cima da cama. Então isso significa o quê? Que eu ia partir, eu ia morrer. Eu ia falecer. Aí eu vi que era o inimigo, né? Lutando contra a minha vida. Ele não ia ter poder com a minha alma, porque Jesus ia me recolher minha alma. Só que ele estava lutando contra a minha vida. E o diabo tem 30% de poder e Deus permite muita coisa acontecer. Não pense você que Deus não permite o inimigo lançar seta maligna em você. Porque Deus permite sim. Deus permitiu o inimigo lançar seta maligna em mim. E foi mais uma experiência que eu tive com o Senhor Deus. E Ele permite sim. Deus permite o inimigo jogar setas e dardos malignos contra o ser humano. Então eu percebi que era uma seta do inimigo. Porque quando o Senhor falou assim para mim, é o inimigo, é diabo, expulsa. Eu estava morrendo, como que eu ia expulsar? Eu penso hoje, eu fico assim, sabe? Pensando, meu Deus, se o Senhor não tivesse na minha vida, jamais eu conseguiria. Porque na verdade foi Deus que me tomou, eu morrendo e Deus me tomou. A minha mente, meus braços para fazer aquilo, minha boca, minha língua, enfim, me tomou para fazer aquilo. Então eu morrendo, eu não tinha força para nada. E de repente me deu uma força dentro de mim, assim, entrou uma força. E eu ergui minha mão, botei a mão na minha cabeça, a outra eu ergui para o alto. E a minha boca se abriu, comecei a expulsar a morte. Comecei a expulsar a morte. E eu expulsei, eu orei 3 vezes expulsando a morte. E clamando o sangue de Jesus. Mas, na verdade, não fui eu, foi Deus que tomou meu corpo físico, minha mente. Porque eu estava partindo, estava falecendo. E como nós somos pó e cinza, de nada podemos sem Jesus. Não adianta achar que pode, porque não pode. Não pode nada sem Cristo. Não pode nada sem Cristo. Então, eu orei, eu expulsei 3 vezes o espírito da morte na minha cabeça. 3 vezes. Mas aquilo saiu como fogo. Porque eu percebi que saiu como fogo. E logo após, eu consegui assim expulsar, quando eu orei 3 vezes que Deus me tomou. Logo após, eu senti um poderio tão grande na minha vida, que me tomou meu corpo físico todo. E eu falava em mistério direto sem parar. Eu vi a glória de Deus, assim como eu vi o espírito da morte ali, eu vi a glória do Senhor ali dentro. Eu contemplei o Pai, o Filho, o Espírito Santo falando comigo, me instruindo, e o exército de anjos do Senhor ali dentro do meu quarto. E eu falava em mistério sem parar. Eu falava em mistério, a coisa mais linda, a coisa mais linda. Eu falava em mistério, a coisa mais linda. E logo após, o Senhor falou para mim, eu vou limpar o teu estômago. E o Senhor me tirou de cima da cama e me levou até o banheiro. Dali do quarto eu já saí dali, colocando tudo para fora. E fui até o banheiro. Eu fiquei mais de meia hora, com certeza foi mais de meia hora, colocando tudo para fora, vomitando tudo que Deus queria tirar do meu estômago. Porque Ele dizia para mim, filha, põe a mão na testa, filha, eu preciso limpar o teu estômago, eu vou limpar o teu estômago, vai passar, vai dar tudo certo, me instruindo ali. Porque eu não podia, se eu fosse agir de mim, eu ia sair pechando nas paredes, sair pechando nas portas, ia cair dura no chão.
Mas o Senhor me pegou no colo ali e foi me levando, me instruindo ali e o que eu devia de fazer e por que Ele estava fazendo aquilo. E Ele me disse: o inimigo, o diabo, ele é furioso contra a tua vida. Eu preciso limpar o teu estômago. Então foi o inimigo, a fúria do inimigo. Foi uma seta maligna lançada contra a minha vida para tirar minha vida. Porque Deus permite. Porque o crente de algum motivo vai morrer. Ou de acidente, ou de infarto, de AVC, ou de uma doença. O crente também morre. Não significa que nós estamos em pecado com o Senhor. O crente também morre. Deus um dia vai recolher todos, ou no arrebatamento, ou antes do arrebatamento. Então tem que haver um processo para o Senhor arrebatar a nossa alma para morar com Ele no céu. Só que o diabo, ele vem com as artimanhas dele, mas o sangue de Jesus tem poder. Porque aonde falece um crente, onde parte um crente que é fiel a Deus, ele vai morar no céu. O anjo colhe a alma. O anjo vem e recolhe aquela alma. E quando aquele crente fiel entra no céu, ele está salvo. E o inimigo perde. Ele perde a peleja. Então ele vem com as artimanhas dele. Só que não era a hora de eu partir. Não era a hora de eu falecer, de partir com Jesus. E o Senhor me instruiu, Ele me pegou no colo, Ele me carregou. Olha, se vocês contemplassem o que eu contemplei naquele momento, eu fico assim maravilhada com o Deus que eu sirvo, com o Papai do céu. Eu sempre digo assim, para todas as pessoas, eu digo, eu não moro só. Mora comigo aqui no meu lar o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, o exército de anjos do Senhor. Eu, a minha filha e as minhas 2 cachorrinhas. Então, e eu digo para vocês que a experiência que eu tive com Deus foi algo assim tão maravilhoso. É para quem crê, como o Senhor falou, filha. Isto é para quem crê. Isto é para quem crê. Então, eu estou contando essa experiência no meu canal para vocês verem como Deus, Ele é maravilhoso. Se você der crédito a esse Deus poderoso, olha o que Ele pode fazer. Olha o que Ele pode fazer, Ele faz tudo. Ele só não faz o que Ele não quer fazer. Tudo Ele pode fazer. Ele me tirou da sepultura terça de noite. O diabo não queria que eu estivesse hoje aqui contando esse testemunho, mas hoje eu estou aqui contando esse testemunho para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. A honra é dele, a glória é dele. É para ele. Olha, hoje é sábado, eu estou com a minha mente, eu fui para a igreja já quinta, terça, quarta, eu fui para a igreja quinta-feira, mas eu estava assim, parecia tudo solto dentro de mim. Depois disso ficou tudo solto dentro de mim, meus órgãos, corpo físico tudo solto dentro. Eu sentia o meu cérebro tudo solto. Eu não conseguia assim raciocinar muito. Não conseguia raciocinar muito, sabe assim, não dava para raciocinar. Muita coisa eu não lembrava. Comecei a lembrar depois, com a ajuda do Senhor, o Senhor começou a me fazer lembrar bem certinho as coisas, certinho. E assim, as minhas veias e os meus nervos, parecia que tinha agulhas por dentro passando, do começo ao final, do final ao começo, das minhas veias e os meus nervos. Então, eu sentia dor na minha perna, que eu não me lembrava de ter batido. Os meus pulsos ficaram todos doídos. Eu não conseguia segurar alguma coisa. Eu fiquei assim bem aérea, então, porque o Senhor me livrou da morte. Eu passei por um processo terrível. Terrível, como eu falei, que sacudiu todos os órgãos do meu corpo físico. Ficou tudo assim, parecia que tá tudo solto. Hoje é sábado,
eu ainda tenho tonteira, porque ficou a sequela um pouquinho, mas graças a Deus o Senhor me deu vitória e me deu vida e vida com abundância. E eu disse e falo, eu comemoro a minha vida. Desde de quarta-feira eu estou comemorando a minha vida nova, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Esse testemunho é para você ver, você que está escutando, que o nosso Deus, ele vive. O nosso Redentor vive e reina para todo sempre. Ele está nos defendendo das astutas ciladas do diabo. Amém? Ficam com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?